Bora galera, bora para mais um podcast do esporte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa polêmica do São Paulo, na verdade do Daniel Alves com o São Paulo, né? Para quem não tá antenado o que aconteceu, o Daniel Alves, o documentário da FIFA, Dani Crazy Dream, né? E nesse documentário o Daniel Alves falou o seguinte trecho aqui, eu vou falar, um parágrafo aqui, eu vou abrir aspas. Comecei a pensar muito se nós estávamos fazendo bem, porque quando você começa a ver lindos momentos em lugares diferentes, você começa a comparar uma coisa boa e uma coisa ruim. Aí você fala, cara, a abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que merda, né? Eu não sei porque que a galera corta o merda, não sei porque que os sites colocam o caractere especial, porque merda é merda, né? Sim, é um palavrão bem estabelecido hoje em dia, né? Então, é, esse é o trecho mais complicado, né? Que ele fala que a abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que merda. Isso gerou muita polêmica e repercussão negativa nos bastidores do São Paulo, em vários programas esportivos, dizendo que o Dani Alves não podia ter falado isso, de que o São Paulo é maior. Inclusive, o São Paulo respondeu em nota que ninguém é maior que o São Paulo. Existe um acordo de confidencialidade entre as partes, né? Quando eles firmaram um acordo do São Paulo pagar 25 milhões para o Daniel Alves parcelado, existia um acordo de confidencialidade, né? Que ambas as partes não poderiam, né, falar mal da outra publicamente, né? E para algumas pessoas isso foi entendido como uma declaração clara, né, e pública contra o São Paulo. O Daniel Alves falou que não falou mal do São Paulo, né? O Daniel Alves ainda, ele em vez de ficar quieto, né, ele responde com uma publicação dizendo assim, só para matizar as moscas, eu não estou falando do clube. Quer dizer, o cara em vez de ficar quieto ou tentar fazer uma nota, né, com todo respeito à entidade de São Paulo, né, Futebol Clube, não, ele fala só para matizar as moscas, eu não estou falando mal do clube. Eu acho que, assim, ele foi infeliz na declaração porque abre margem para interpretação, é óbvio que só abre margem. E a resposta dele também, né? Assim, um cara que não tentou passar panos quentes, né? Passar panos quentes não tentou corrigir o seu erro, né? Ele ainda joga mais bomba nas pessoas que possivelmente ficaram, possivelmente não, que com certeza ficaram ofendidas, né? Diz que o departamento jurídico do São Paulo está estudando, né, rescindir este contrato, porque o Daniel Alves teria ferido, né, essa cláusula de não agressão, se a gente pode usar esse termo. E, cara, assim, eu não sei que fim que isso vai levar, eu não sei que desdobramentos isso pode ter. É o que eu falei, a fala abre margem para interpretações, né? Porque nenhum nome é citado, uma parte vai alegar uma coisa, outra parte vai alegar outra coisa. O que eu acho que é importante citar aqui, não vou entrar na discussão de que, Daniel, como muitas pessoas fizeram, né? Desceram a linha no Daniel Alves, ninguém é maior que o São Paulo. Então, eu acho que cabe tudo isso, assim, para quem é torcedor, para quem se sentiu ofendido, eu acho que cabe a defesa do clube. Porque se sentiu ofendido, né? Cabe a defesa do clube. Agora, o que a gente tem que colocar como primeiro ponto, tá? Quem foi errado em primeira instância foi o São Paulo. O São Paulo contratou o jogador e não o pagou. O São Paulo não pagava o Daniel Alves. E aí esse atraso foi gerando problemas, foi gerando mais problemas, e terminou nessa rescisão aí de 25 milhões, essa bagatela, essa pechincha para o São Paulo pagar. Né? Esse legado maldito de uma gestão inconsequente que trouxe um jogador que não poderia pagar. Né? A mesma história do Corinthians falando de parceiros que iam pagar. Quando o São Paulo veio, o São Paulo disse que ia procurar parceiros para bancar a vinda do Daniel Alves, né? Porque houve tanta euforia, lotou o Morumbi, foi uma ação assim de marketing absurda e parecia que de fato ia bombar, a galera ia vender muita camisa, que iam chover patrocinadores, a verdade é que não aconteceu nada, né? Os resultados dentro de campo não foram refletindo e quem quer ter a sua marca vinculada a esse Daniel Alves e São Paulo, se os bons jogos não aconteciam, as boas atuações não aconteciam, né? Títulos não vieram enquanto ele estava lá. Então, assim, é realmente
é inocente achar que isso vai acontecer. É a mesma coisa do Corinthians. Né? Essa questão da Towns aí não tá pagando o Corinthians. Né? Pelo que eu ouvi no canal do Nicola, aí a gente tem que dar o crédito, né, pro Jorge Nicola. Diz que, se eu não me engano, quando eu ouvi, são 5 meses já que a Towns não paga o Corinthians. 5 ou 4 meses. E o Corinthians vai esperar só mais um mês para aí sim entrar com alguma ação aí na esfera judicial para cobrar o que a Towns deveria pagar. Né? Então, você vê que assim, mesmo se entrar com uma ação, eu já ouvi no noticiário esportivo falando que a Tausa tem outros dividendos, né? Tem outros processos de outras de, de outras granas que a empresa deveria pagar, né? Você acha que vai pagar o Corinthians? E se tiver que pagar, quando que isso vai ser pago? Né? O elenco tá aí, cara. O elenco tá formado aí. Né? Então por isso que assim, a gente se preocupa. Porque a gente, tem um exemplo recente, o São Paulo, vizinho aí do Corinthians, cara. Né? Então, assim, essas coisas que a gente fica preocupado e fica indignado com essas manobras econômicas, financeiras, né? Porque qual é o preço disso? O São Paulo está pagando um preço muito grande. Agora, se conseguisse, né, uma rescisão amigável, um novo acordo, enfim, seria muito interessante. São 25 milhões de reais, né? 25 milhões de reais que o São Paulo não pode atrasar. Cara, assim, o que isso refletiria nos cofres do São Paulo para reforços numa próxima janela, cara, seria algo fantástico para o Rogério Ceni, né? Para o Rogério Ceni aí sim trazer uma ou duas peças pontuais e colocar essa equipe de vez aí no mapa, assim, das grandes equipes do futebol brasileiro. Assim, tá longe ainda. Eu acho que esse elenco jogando junto, ganhando corpo, ganhando sequência e confiança, eu acho que esse elenco que tá aí pode brigar. Né? Pode brigar. Não vai bater de frente ainda com o Flamengo, com o Galo e com o Palmeiras. Pode ganhar um jogo ou outro, como o São Paulo ganhou o primeiro jogo da final do Paulista? Pode. Isso pode acontecer. Mas assim, vai ser ao acaso. Não vai ser algo que putz, isso vai acontecer 50% dos jogos, o São Paulo vai ganhar 50 e vai perder 50. Não. O São Paulo tende a perder a maioria dos confrontos diretos contra essas equipes, né? Tende. O futebol não tem lógica de, o melhor elenco vai sempre ganhar. Não. Mas você tem que entender que jogar contra o Flamengo, que está em melhoria, que está em evolução, no Maracanã, poxa, aí é uma derrota que você tem que pôr na conta. Você não pode achar que vai ganhar um jogo desse. Você pode achar que vai empatar. Se vier a vitória, beleza, aí comemora. Agora não dá pra pôr uma vitória na conta e achar que vai acontecer. Né? Como a gente vê muito torcedor aí indignado, né? Poxa, o seu Rogério não sabe escalar time para jogar contra o Flamengo, para jogar contra o Palmeiras. Não é isso. O Rogério tá escalando o mesmo time. Né? Essa é que é a grande verdade. O Rogério escala sempre o mesmo time. O time que bate o Palmeiras no primeiro jogo do Paulista é o mesmo time que joga o jogo da volta no Allianz Parque. É o mesmo. Agora, o rendimento do time é diferente? Aí sim. Muitos jogadores jovens. Aí tem que ter um entendimento de que os caras vão sentir a pressão de jogar no Maracanã contra uma equipe experiente como é a do Flamengo. Não só experiente, mas com muitos talentos individuais que não deixou o São Paulo jogar. Assim como aí, falar que o São Paulo não jogou contra o Palmeiras, tirar o mérito do Palmeiras, o Palmeiras não deixou o São Paulo jogar. O mérito do Palmeiras foi esse. O Palmeiras teve esse entendimento de que assim, tomando como base o jogo, né, do Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos, que o Palmeiras fez uma pressão inicial, fez o gol e recuou, deixou o São Paulo crescer, o Palmeiras teve esse entendimento. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez aqueles 15 minutos do primeiro tempo no jogo da fase de grupos, o jogo inteiro, os 90 minutos, o São Paulo não vai ter respiro e a gente vai marcar gols. É isso que o Palmeiras fez, né? Fora a questão de jogar uma final, o nervosismo de jogar uma final no Allianz Parque com torcida única. Né? Então o torcedor, assim, a diretoria do São Paulo durante muitos anos vendeu uma ilusão para o torcedor. E hoje o torcedor se vende essa ilusão, olhando para a história do clube, né? O torcedor olha para o passado, lembra que é tricampeão de Libertadores, que é tricampeão mundial e usa isso para se iludir. Para achar que isso vai trazer o São Paulo de volta à esfera, né, das grandes equipes do futebol brasileiro. Não vai. O São Paulo é gigante, tem uma história gigante, mas hoje
O São Paulo não está entre as grandes equipes do futebol. Desculpa o torcedor que se ofender, mas essa é a verdade. E quanto antes o torcedor entender a realidade, antes o São Paulo vai sair dessa situação. Porque o torcedor vai cobrar quem tem que ser cobrado, que é a diretoria. É uma gestão profissional. Que quem manda no São Paulo hoje, né, é um grupo político que está lá perdurando há muito tempo. E os caras não querem perder privilégios, né? É isso, sim, é politicagem. Como tem em todos os clubes. Mas em alguns clubes, os políticos deixam a galera, os dirigentes trabalharem, né? Porque eles têm um entendimento diferente da coisa, né? Não tem essa vaidade de achar que eu mandar e desmandar no futebol me traz prazer de alguma forma, né? Que eu acho que deveria ser prazeroso é ganhar título de novo, enfim. Isso é uma outra discussão. Agora, voltando à polêmica, né? A gente começa a discutir e sai da polêmica. Voltando à polêmica, assim, minha opinião pessoal, de novo, assim, para quem se ofendeu, minha interpretação, o Daniel Alves não falou do clube, tá? Minha interpretação. Agora, assim, para quem se sentiu ofendido, eu não tô aqui para julgar ninguém, né? Nem o Daniel Alves, nem quem se sentiu ofendido. Quem se sentiu ofendido tem que responder mesmo, tem que fazer vídeo, tem que se indignar, tem que gritar, tem que publicar, tem que comentar a rede social do Daniel Alves por achar que é maior que o clube. Enfim, é uma frase que cabe interpretação. Que cabe interpretação. Porque quando ele fala... quando o Daniel Alves cita esse trecho aqui... A abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que... não, eu já achei que ele ia falar... eu achei que foi no plural, né? A abelha não tem tempo de ensinar as moscas. Se ele tivesse falado as moscas no plural, ele estaria falando de um grupo político, de uma gestão. Ele falou no singular, né? A abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que merda. Aí no singular cabe a interpretação de que é o São Paulo Futebol Clube, né? Aí, então você vê como abre margem para interpretação. Eu li a primeira vez, eu vi como se fosse, e até agora, até comentar agora no podcast, eu tava vendo como plural. Eu falei, ele tá falando das moscas, né? Tá falando dos dirigentes, dos políticos. Agora não, realmente está no singular. Então, para quem se sentir ofendido, eu acho que tem que deixar o seu manifesto, tem que deixar a sua reclamação. E se o departamento jurídico do São Paulo entender que houve, que o Daniel Alves feriu essa cláusula aí de não agressão, tem que entrar com uma ação, porque isso é muito importante. Agora tem que entender que vai ter a bala trocada, né? O São Paulo pode entrar com processo, pode entrar com uma ação judicial, isso tem um custo e isso pode virar um problema, porque o Daniel Alves pode obviamente contra-atacar, né? A gente tá vendo, para quem não acompanha a novela de Hollywood, né? Um processo e um contra-processo do Johnny Depp, né? Aquele mesmo Jack Sparrow, né, da franquia da Disney, os Piratas do Caribe, né, o Jack Sparrow, o Johnny Depp processou aí a ex-mulher, né, a Amber Heard, né, e ela processou, ele processou ela processou ele de volta e tá assim, mano, tá um show, né, tá um circo, notícias de lá, que saem de lá, que vai pra cá, é chumbo trocado, virou Velho Oeste essa novela. Então é isso, assim, você começa um processo, você pode pagar mais caro no final, né? Então esse é o problema, então por isso que o departamento jurídico aí sim, faça o seu papel direitinho, e aí se achar que cabe, tiver a certeza e a convicção de que cabe, aí sim tem que entrar com essa ação, porque se feriu, 25 milhões de reais. São Paulo tem que economizar isso, isso é importante para o São Paulo, isso é importante para o clube, né? Na sequência, não só dessa temporada, mas na sequência das próximas temporadas. Obviamente que se a gestão se manter consciente, né? Se a gestão se manter consciente dos problemas da limitação financeira, né? E faça um apelo mais uma vez ao torcedor, que entenda, né? E que pare de se vender essa ilusão baseada na história tricolor de que o São Paulo é tricampeão de Libertadores, é tricampeão mundial. Tudo isso é muito bom, é fantástico, dá para você tirar uma casquinha do adversário, do rival, mas isso está na história, né? Neste momento, o São Paulo que a gente vê hoje não é o São Paulo tricampeão da América, não é o São Paulo tricampeão mundial, não é, está muito longe disso. E quanto antes o torcedor entender isso, antes o torcedor vai cobrar as pessoas corretas, e não treinador, e não comissão técnica, e não um ou outro jogador, e vai, óbvio que
Você pode cobrar mais vontade, mais garra, mais determinação. Quando joga um clássico, isso cabe. Mas o clube está na situação que está hoje em virtude de más gestões, né? Então quem tem que ser cobrado são os caras dos bastidores, né? Que muitas vezes não são intocáveis e não são cobrados, né? Enfim, quanto antes o torcedor entender que tudo isso faz parte da história, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é brilhante, isso é fantástico, ok, isso faz parte da nossa história, ninguém tira. Agora eu olho no futuro. E para que o futuro seja brilhante como foi o passado, né? A gente vai ter que cobrar essas pessoas aqui, porque são elas as responsáveis por deixar o São Paulo Futebol Clube na situação que está hoje, tá certo? Gente, vou finalizar o podcast de hoje. A gente vai ter uma rodada de meio de semana quente, né? Muita expectativa para esse jogo aí, Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras, uma coisa, é só aproveitar que eu falei desse, que vai ser torcida única, né? E isso foi uma resposta do Flamengo à torcida única de 2019, né? Para quem não se recorda, naquela época o Palmeiras, o Flamengo foi enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, e houve torcida única em virtude da rivalidade e tudo mais. O Flamengo respondeu, demorou um tempo por conta da pandemia, mas o Flamengo responde agora. Isso é coisa de gestão, é coisa que o torcedor obviamente iria cobrar da gestão. Agora sim, eu falo e repito, né, eu gosto e eu sou fã do Mauro César Pereira porque é um dos maiores comentaristas, jornalistas esportivos do país. E tudo que o Mauro fala, a gente primeiro puxa o saco para depois criticar, né? Tudo que o Mauro fala é baseado em fatos. O Mauro não fala coisas ao vento, né? Ele não fala coisas aleatórias. Vou criticar isso aqui porque eu acho que é. Não, ele se baseia em dados, né? Mas às vezes o clubismo fala um pouco alto e nesse caso específico do Palmeiras ele diz que a diretoria do Flamengo está correta de fazer isso, né? É uma resposta ao torcedor rubro-negro em virtude do que o Palmeiras fez, mas ele é contra a torcida única. Ele acha que isso é uma aberração, né? E aí ele fala, e após esse episódio eu espero que os dirigentes se conversem e que isso acabe, né? Não é após o episódio, né? Você é aquela coisa, né? Você está defendendo a bala trocada. Se eu vou lá e mato alguém da sua família, então só porque eu fiz isso, o outro tem o direito de vir e matar alguém da minha família. Então a gente vive na política do olho por olho e dente por dente até a hora que alguém decida que isso vai fazer mal, que eu vou perder membro da minha família, que o cara vai perder membro da família dele e a gente vai se conversar e falar, então a gente não se agride mais, né? É esse o caminho que a gente quer ir? Eu acho que é um pouco errado, né? Eu acho que é um pouco infantil isso. É só essa crítica que eu queria fazer, porque eu não concordo. Eu entendo o lado do Flamengo, do lado rubro-negro, e eu apoio, sim, tô criticando o Mauro César, mas eu apoio, sim, se o Palmeiras fez, é óbvio que é outro contexto, né? O Palmeiras não fez isso só de sacanagem, né? Também teve um pouco de malandragem e tudo mais, mas é a determinação do Ministério Público em São Paulo, tá? Para quem não sabe, o Ministério, não sei o contexto que foi, mas quando tem torcida única é uma determinação do Ministério Público. Se for o Palmeiras que agiu nos bastidores e pediu pro Ministério Público, eu não sei. Sincero, honestamente, eu não sei. Pode ter tido, pode ter ocorrido. Mas essa determinação não é o Palmeiras que faz. Não é o Palmeiras que fala, eu não vou aceitar a torcida rubro-negra. Não é. Isso é uma determinação que vem do Ministério Público de São Paulo, né? Então, se isso aconteceu com o Flamengo também, não sei. Não sei. Eu acho que para a gestão rubro-negra é uma resposta para o torcedor em virtude do que aconteceu em São Paulo em 2019. Eu concordo, assim. Sou a favor de torcida única? Não sou, mas eu também entendo os motivos da torcida única. Não adianta, e aí é o que o Mauro fala, é o atestado da incompetência do poder público, da polícia. Sim. Não adianta a gente cobrar que a polícia faça coisas a mais se o aparato público, a máquina pública não funciona. Não funciona, assim, só você vê os níveis de violência no nosso país, os níveis de violência no estado e na cidade do Rio de Janeiro e no estado e na cidade de São Paulo. É só você ver os níveis de violência. Se o poder público não tem poder mais, não tem poder, óbvio, né? Mas não consegue controlar, na grande maioria, essas taxas de criminalidade. Tudo isso passa, obviamente,
uma boa gestão, né, do poder público, da máquina pública, mas também pela educação, né, investimento na educação, que aí, se investir em educação agora, daqui a 2 gerações é que a gente vai ver o resultado, né? Então, só daqui a 40, 50, 60 anos a gente vai ver o resultado disso. Então, não adianta a gente criticar o poder público, a polícia. Assim, a gente sabe que a máquina pública tem as suas limitações, tem os seus problemas. A gente sabe disso, né? Não adianta a gente criticar, fazer um estardalhaço. Ah, a polícia é ineficiente. Como é que eles vão combater o crime organizado? Sim, eles combatem o crime organizado da forma como eles podem, né? Não no confronto direto, mas com investigação e agindo depois com mandato, busca enfim, fazendo busca e invadindo a casa dos elementos ali, dos cabeças das organizações, em momentos que os caras não imaginam. Agora, no confronto direto, você não consegue, né? Numa guerra, se é que a gente pode usar isso, entre aspas, a polícia não bate os criminosos. Os criminosos muitas vezes têm armas mais poderosas que a polícia. Então esse confronto direto não bate, né? Não dá para a polícia bancar esse confronto direto o tempo inteiro, né? E aí quando acontece torcida, a gente sabe que tem quebra-pau, que tem... Aí a polícia começa a tirar bomba de gás, começa a tirar bala de borracha, acerta pessoas inocentes, né? Em regiões de alta periculosidade, com próximo ao olho, e aí vira uma zona, né? Então, por isso que eu digo assim, eu não concordo com a torcida, eu não concordo, mas é uma questão endêmica do nosso país, que é a violência do futebol, não só do futebol, mas na sociedade, né? E tudo passa pela educação, lamentavelmente tudo passa pela educação. E não adianta a gente falar assim, mas o Fla-Flu acontece de boa no Rio de Janeiro, né? Tudo bem, sim, é o contexto do Rio de Janeiro. Se os torcedores cariocas entendem que é possível viver em harmonia, ok, mas é um contexto do Rio de Janeiro. Esse contexto não se aplica a São Paulo. Infelizmente é isso, assim, mas o Ministério Público colocando torcida única, ele está assinando o atestado da incompetência de que ele não é capaz, né, de conter as torcidas organizadas. De fato, eles estão assinando o atestado da incompetência. Eles estão. Então não adianta a gente criticar os caras. Os caras estão assinando o atestado da incompetência. Não podemos controlar isso. Isso está fora do nosso alcance. E se a gente tiver que controlar, a gente vai controlar de forma violenta. E se tiver que controlar de forma violenta, aí vão vir para cima da gente, vão reclamar que a gente é violento, que a gente usa força desproporcional, que usam de fato, né? Não estou aqui defendendo a força desproporcional de forma alguma. E usam de fato, porque não são preparados para conter esse tipo de confronto, né, de enfrentamento contra a sociedade civil. Então é realmente complicado, assim, a gente entende, a gente é contra. Agora, assim, se você não é a favor disso e defender o chumbo trocado, entendeu? O paradoxo, né? Se não sou a favor da torcida única, mas o Flamengo tem que fazer isso, porque é uma resposta ao Palmeiras. Depois eles conversam, né? Então depois de 2 famílias se gladiarem, morreu um monte de gente, aí depois eles conversam, né? Não é assim, não vamos se agredir porque vai morrer gente inocente. Não. Se você me agrediu, tudo bem, assim. Eu vou passar panos quentes agora. Mas a próxima vez vai ter resposta, né? Se não cabe, né? Por parte rubro-negra, ter essa maturidade maior, não, ter que responder para depois ter essa maturidade, né? Então eu acho meio um paradoxo, né? Sim, só queria comentar isso porque eu, pessoalmente, eu concordo com o que a gestão rubro-negra fez, eu concordo. Sim, eu concordo que o poder público não tem poder para controlar, né, as torcidas de São Paulo. Eu concordo. Sim, vai fazer o quê? Infelizmente, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Dá para controlar? Comece a investir na educação hoje, daqui a 40 anos a gente faz o teste. É assim. Infelizmente é isso. Ou a gente libera todo mundo, libera que a polícia vai agir da forma como ela bem entender, e aí vai ter inocente para tudo quanto é lado, porque vai ter bomba, vai ter corre-corre, vai ter gente pisoteada, vai ter bala de borracha. Por quê? Mas a polícia é incompetente, não sabe agir. Sim, a gente vê em protestos quando acontece. O protesto é um direito constitucional do cidadão. E muitas vezes a polícia militar age contra esse direito constitucional das pessoas, agindo de forma violenta. Você espera que você acha que vai acontecer num confronto de torcidas?
Ou os caras vão deixar os caras se matar e assistir, e depois prender quem matou o outro, ou eles vão sair atirando, bala de borracha, bomba de gás, vai ter corre-corre, quebra-pau, gente pisoteada, né? Saques em algumas lojas da cidade, é isso que vai acontecer. Então, assim, isso continua acontecendo. Briga de torcida continua acontecendo fora dos estádios, né? Os caras se encontram em bar, se encontram em postos da cidade. Tudo bem. Sim, mas no estádio, nos arredores do estádio, isso não vai acontecer. Né? E pra polícia, não tô dizendo que é legal os caras brigarem fora do estádio. Não tô dizendo isso, não é legal. Mas assim, aí é outro contexto. Aí o poder público vai legal. Os caras marcaram. Faz parte, assim, a gente não consegue controlar tudo. É o dano colateral, né? É o tal do dano colateral. Agora, no dia do jogo, o que pode acontecer, e assim, para quem se recorda de quando tinha torcidas em São Paulo, as duas torcidas rivais, cara, tinha escolta de polícia, quando o Palmeiras ia no estádio, ia jogar contra o Corinthians e vice-versa, tinha escolta de ônibus de torcidas organizadas. Tinha escolta, a polícia tinha que escoltar ônibus de torcidas organizadas. Olha a bizarrice que era. Olha a bizarrice que era. Tinha período que tentaram deixar torcedor visitante mais tempo no estádio, deixa a torcida da casa sair primeiro. Os caras ficavam lá mais 1 ou 2 horas e depois saíam. Tentaram de tudo. Tentaram de tudo. Os caras saem do estádio, ficam de tocaia nos arredores. Quando os caras começam a sair, quebra pau de novo. Entendeu? É isso, os caras estão aí. Uma hora eles vão ter que sair. E a gente vai ficar aqui esperando. Então por isso que eu falo assim, não sou a favor, não sou, mas você vê que é uma situação incontrolável. Por quê? Atitudes irracionais de torcedores de pessoas irracionais. Sim, é isso. Tudo passa, repito, pela educação. Né? E o poder público é ineficiente? Também. A polícia não é preparada para lidar com esse tipo de... Também. Se hoje as polícias começarem a fazer um estudo especial de como agir em casos de tumulto, em casos de briga de torcida, talvez daqui a 1 ou 2 anos a gente conseguisse ter. Talvez. Mas há interesse em fazer isso? Não. Então, neste momento é impossível. Neste momento, a menos que eles façam uma preparação especial para lidar com esse tipo de situação. E não só no aspecto do futebol, também questão de protesto, né? Vai ter eleição agora, briga da esquerda com a direita, isso vai acontecer. E aí os caras vão agir como? Tirando bala de borracha e bomba para tudo quanto é lado. Então se começassem hoje, né, um estudo e uma preparação, uma força policial até especial, se fosse preciso, né, como tinha o BOP, como tinha e ainda tem o BOP no Rio de Janeiro, né? Uma força especial criada para lidar com o crime organizado, né? Contra os traficantes do Rio de Janeiro. Que é uma força especial para lidar com esse tipo de situação, né? Brigas entre elementos da sociedade civil, né? Talvez daqui a 1, 2, 3 anos a gente pudesse voltar a ter torcidas rivais no estádio. Talvez, mas há interesse em fazer isso? Existe essa preparação? Não tem. Então hoje é impossível. Infelizmente é isso, e é o que eu falei. Como é que você vai justificar deslocar, levantar, esqueci o termo, você trazer da reserva, enfim, uma força, um efetivo policial? Como é que você vai levantar um efetivo policial, trazendo inclusive profissionais de outras cidades anexas, né, que você está deixando descoberta outras cidades, hein? Você traz policiais de cidades anexas, mobiliza a força policial da cidade inteira para um evento gigantesco, né, de um derby paulista. E aí você deixa regiões anexas, né, regiões periféricas desabastecidas de uma força policial. Como é que você justifica isso, né? Toda essa mobilização dessa força policial para um jogo, hein, para um evento de algumas horas, né? E mesmo assim, vai acontecer tumulto, vai acontecer alguma coisa. E aí você deixa descoberto, pensando no jogo vai ser na Zona Leste, na casa do Corinthians. Você deixa desabastecida a Zona Oeste, a Zona Norte, a Zona Sul, o centro da cidade. E é porque cadê o policial que deveria estar lá? Está ali na Zona Leste. Está ali cobrindo o jogo do Corinthians, né, com o Palmeiras, porque os torcedores vão brigar.
A gente sabe que eles vão brigar. Então a gente tem que estar aqui para tentar minimizar o dano, o famoso dano colateral, né? E dá para justificar um negócio desse? Para mim não. Para mim não. Então é o atestado da incompetência. Lamentavelmente é isso. Então, sim, dá para discutir, não tem como. Assim, para que isso aconteça, a gente tem que levantar soluções. E não é criticando e falando que é incompetente, porque tudo isso a gente já sabe. E eles atestam isso, tá? Eles assinam isso. Então não adianta a gente ficar criticando, se esperneando, digladiando. Não dá, mano. Assim, o que tem que ser feito agora é levantar soluções. Se a gente vai criticar, ó, dá para fazer torcida única. Só fazer isso, isso e isso. E aí continua criticando em cima das possíveis soluções que o poder público nunca tentou. O poder público nunca tentou fazer isso. Se fizerem isso, vai diminuir muito. Ninguém propõe soluções, né? A solução é criticar a máquina pública, dizer que é incompetente, que isso todo mundo a gente já sabe e eles também sabem, né? Então, não adianta. Isso é uma discussão que nunca vai ter fim enquanto alguém não vier, enquanto a imprensa, né, que consegue fazer barulho, não vier se reunir e falar, ó, o que dá para fazer isso? O profissional aqui tá falando que dá para fazer isso. Então, ó, poder público, dá para tentar, faz um jogo experimental. Não fez. Faz jogo experimental. Faz jogo experimental. E aí fica cobrando. Faz jogo experimental. Os caras não sabem se vai dar certo, mas também não testa. É assim, cara. Se você quer corrigir um problema, você tem que propor uma solução. Não adianta fazer crítica ao vento e achando que isso vai acontecer. Isso funciona em todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Não adianta você criticar, seu produto é uma merda. Por quê? Não, porque é uma merda. Né? Não adianta, assim. Você tem que falar assim, seu produto é uma merda. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Ok, então eu vou corrigir. É o tal do feedback construtivo, né? Da crítica construtiva. Não adianta fazer a crítica... E aqui, não estou mais criticando o Mauro, mas o Mauro é um especialista em fazer crítica construtiva. Ele é especialista. E, inclusive, eu gosto quando eu elogio o Abel Ferreira. Que o Abel Ferreira se tornou hoje tornou o Palmeiras hoje mais propositivo. Não foi só o Mauro, obviamente. O Mauro faz parte do conjunto de jornalistas esportivos que sempre criticaram muito o aspecto retranqueiro do Abel Ferreira. E ele mudou. Então tem que continuar criticando. Por quê? A crítica construtiva leva o profissional a ser melhor. Agora sim, não adianta a gente ficar criticando o poder da máquina pública se a gente não vier com uma solução. Não adianta. E de curto prazo, de preferência, para que aconteça uma torcida única. Então você vai criticar, óbvio, você tem todo o direito, a gente tem que criticar, porque isso é uma aberração. É óbvio que isso é. Agora sim, tem solução? Então a gente tem que propor a solução. Senão fica nessa. Assim, seu cabelo é feio. Tá, então como é que fica melhor? Não sei, seu cabelo é horrível. Então, fala como é que fica melhor. Que aí eu vou cortar pra ficar melhor, entendeu? Sua letra é horrível. Beleza, e aí, o que eu faço? Vai fazer caligrafia. Tá bom, então vou fazer caligrafia, eu vou melhorar. Beleza, é uma crítica construtiva. Né? Agora não adianta você falar, sua caligrafia é uma porcaria, hein? Tá, o que eu faço? Não sei, mas sua caligrafia é uma porcaria. Então não adianta, você vê que é um negócio que não é construtivo. E isso é um tipo de coisa que só vai acontecer alguma coisa, alguma mobilização, se houver mobilização dos clubes, da imprensa, em cobrar a máquina pública e vir com possíveis soluções para que esse tipo de evento volte a acontecer com duas torcidas. Eu espero que isso aconteça eventualmente, sem muita esperança, obviamente, porque ninguém traz soluções, e as soluções que já foram testadas não deram certo. Né? Então tem que tentar mais soluções. E para que isso aconteça, tem que vir gente, né, sugerir novas soluções. Senão, do jeito que está, infelizmente, vai ser assim. Vai ser assim, não concordo, é uma aberração? Mas infelizmente não é possível. Em São Paulo não existe a maturidade das torcidas de conviverem minimamente em harmonia para conseguir ver um jogo juntos, dando o devido respeito, o devido espaço, torcerem a favor do seu clube de coração. Infelizmente é isso. E agora eu vou fechar. Já era para ter fechado faz tempo. Comecei a devagar aqui. E aí, gente, pedi obviamente desculpas aqui ao Mauro César se ofender. Né? Eu só quis fazer isso aqui porque essa coisa do Flamengo para mim ficou meio paradoxo, né? Eu gosto muito, mas também tem coisas que eu não concordo. E tudo bem. Assim, ninguém concorda comigo e também tá tudo bem. Ninguém é um dono da verdade desse mundo, né? E é só com a crítica que a gente cresce. Essa que é a verdade. A gente só cresce com... você faz tudo certinho. Ninguém vai melhorar se todo mundo ficar passando a mão na sua cabeça. Ninguém melhora, né? É assim que a gente leva a vida.
fechar hoje, tá? Por hoje eu encerro. Amanhã a gente tá de volta. E amanhã, não sei, talvez eu tire um dia para descansar, não sei, vamos pensar aí, talvez até amanhã. Então eu encerro hoje o podcast, declaro encerrado o podcast do esporte de hoje. Um forte abraço a todos, valeu demais e até a próxima. Tchau.